naquela entrevista coletiva, lembrando que o contrato do Palmeiras com a Leila, com a empresa dela, também a gente não tem acesso ao contrato porque tem uma série de cláusulas de confidencialidade e tudo mais, tem muito sigilo quanto a essa papelada e tudo que envolve um patrocinador master, essa grana toda. Tá aí, Mauro César, o Corinthians que anunciou o maior patrocínio master da história do futebol brasileiro. Eu acho o seguinte, quando surge um número assim muito fora da realidade, a obrigação de todo jornalista é botar a pulguinha atrás da orelha. Primeira providência. Os números praticados pelo outro patrocinador que está sendo retirado, né, o Pixbet, né, que é o patrocinador do Flamengo, do Vasco, vários times também, já são números muito altos, bem altos, que chamam a atenção, tá? Esse mais ainda. O que se comenta nesse meio das apostas, as pessoas desse mercado, primeiro, todo mundo ficou muito assustado. Peraí, por que esse valor todo? Porque se o outro ia pagar 79, por que tem que pagar 820 para cobrir 79? A diferença é muito grande. Muito grande. É muito grande. Então, existem umas interrogações aí no ar. Vamos ver se de fato a coisa vai ser feita assim, se vai pagar dessa maneira e tudo. Eu acho que sempre é bom ter uma certa cautela. É difícil falar sobre isso, porque o torcedor pouco inteligente, ele acha, o Mauro César é Flamengo, ele está desfazendo. Eu não estou desfazendo de nada. Até publiquei hoje no meu Twitter. Em 2016, né, o Flamengo, que é o clube pelo qual eu torço, você, corintiano, que está vendo, sabe disso, anunciou um contrato maravilhoso com uma marca de energéticos chamada Carabao, lá da Tailândia, que patrocina a Copa da Liga Inglesa, que é lá a Carabao Cup. Na Inglaterra você encontra tudo quanto é mercado. É um energético, como tem várias marcas. Até aquele mais famoso, que é o Red Bull, que é do Bragantino, né? Falando em português, claro. Pois é, não, o contrato vai começar aqui na manga, depois vai para o peito, depois de 1 ano ou 2 e tudo, vai pagar não sei quanto. Bem, tudo bem, beleza, fizeram um barulho danado. Foi na gestão ainda do presidente Eduardo Bandeira de Mello. Isso em 2016. 2017 começou a atrasar. Daqui a pouquinho o Flamengo entra na justiça, rescindir o contrato em 2018, o Flamengo foi receber em 2020 ou 2021, que já na outra gestão foi que a justiça deu o ganho para o Flamengo. Pagaram 10% do valor prometido na época, não pagaram tudo, que tinha metas, aquela coisa toda. Você não achava o tal do Carabao em lugar nenhum, não tinha distribuição no mercado. Eu sabia. Você falou aí. Eu até de sacanagem, eu estava fazendo uma vez uma viagem, aí eu comprei e tomei um lá fora, no exterior, e tirei a foto, botei a foto, eu publiquei os no Twitter, botei a foto lá. Aqui tem, né? Quer dizer, no Brasil não tem esse negócio. E foi um barulho danado, os dirigentes apareceram lá, todo mundo tomando Carabao para eles, tinha na apresentação e tal, mas não foi nada daquilo. Então, assim, eu já fiz, inclusive, eu fiz a matéria na época no meu blog, porque eu tive acesso ao contrato. Uma pessoa me passou o contrato, eu vi e tinha cláusulas que falavam que podia rescindir se não atingisse metas. Se você não distribui, não faz propaganda do produto, não vai atingir meta. Não adianta você colocar só na camisa do clube. Se o patrocinador do Corinthians só fizer a camisa do Corinthians, não adianta, ele tem que anunciar em outros espaços. Que nem era a época da papelaria Calunga, né? Que o pessoal falava, em São Paulo tinha gente que não sabia o que era Calunga, porque era uma rede de papelarias que hoje está em toda a cidade, na época era mais concentrado na zona leste de São Paulo, e de pessoas que não passavam em frente da loja, não viam, não sabiam o que era aquilo ali. Fora de São Paulo ninguém sabia, porque não tinha mídia na televisão, no jornal, no rádio, era basicamente a camisa do Corinthians, que é um espaço super nobre, com destaque danado. O Neto arrastava os joelhos comemorando o gol no título de 90 com Calunga no peito, levantando o braço. E muita gente não sabia o que era. Isso foi um tema muito discutido pelos profissionais da área. O pessoal falava que era case ao contrário, né? Porque fazia sucesso, mas ninguém sabia o que era a marca. É o dos árbitros, né? Ninguém sabe o que é aquilo. Exato. Que diabo é? Então o que ocorre? Na época aconteceu isso do Flamengo. Então, assim, quando vê um valor muito alto, a gente fica sempre com a pulga atrás da orelha. Não estou aqui dizendo que não vai ser. Quem sou eu para dizer uma coisa dessa? Mas a gente fica um pouco atento a isso. Como aquele do Flamengo também é muito. Tirou lá o BRB, o banco, e colocou lá 80 milhões, 85 milhões. É bem mais alto. Né? E o São Paulo também teve uma situação parecida, né? Tinha lá um site de apostas, entrou um outro que está chegando ao Brasil, esse outro que está chegando é um site que tem lá fora, um grupo internacional, esse que está do Corinthians é pouco conhecido, pelo que eu soube, vem lá de Campina Grande, há quem diga até que é uma cisão, um grupo que saiu de um para outro e tal, os donos, sei lá, enfim, não importa. Mas no mercado muita gente ficou espantada com o valor, com os números. Vamos ver se vai ser isso mesmo, se for ótimo para o Corinthians, mas agora é importante pensar o seguinte, esse valor, tá? De 120 milhões e tudo mais, se você fizer a conta, né? É mais ou menos o que o Corinthians receberia aí pelo Moscardo, um pouquinho mais do que o valor do Moscardo. Então, resolve o problema do Corinthians financeiro, que tem torcedor achando que já resolveu tudo. Não resolve nada. Dá uma oxigenada, já dá para pagar o Argentino Júnior, dá para acertar a conta com o Rojas, de repente o dinheiro está entrando, né? Então paga lá os argentinos, paga o Rojas, acertar algumas dívidas de curto prazo, mas o problema do Corinthians financeiro é muito maior, gente. Você fala em 120 milhões num ano, a dívida do Corinthians bate quase 1 bilhão fora o estádio.
E é de curto prazo, pelos últimos números, se não falha a memória, perto de R$500 bilhão. É muito maior do que isso. O patrocínio lhe ajuda a resolver, mas não soluciona. Seria ótimo se o Corinthians tivesse aliado a essa grana que vai entrar e a venda de um jogador como o Moscardo, que deve ir no meio do ano para o Paris Saint-Germain, o Corinthians tivesse também um planejamento de reestruturação financeira, o que não está sendo sinalizado. E aí o que eu acho mais impressionante é como é fácil para qualquer dirigente, qualquer clube, passar para o torcedor a ideia de que está entrando dinheiro, está tudo resolvido e poucos fazem conta. A matemática é inimiga dessa galera. A pessoa não faz conta, é só fazer a conta. É só fazer a conta que você vai ver. Enfim. E o Mauro citou esse caso do Flamengo. Eu vou lembrar aqui também que a diretoria do São Paulo chegou a anunciar um patrocínio como se fosse o maior patrocínio da história do clube. Muita empolgação no começo, no anúncio, e no final das contas, né? Eu lembro que isso acabou não se confirmando pelos valores e tudo mais. Essa hora do anúncio tem muita empolgação, às vezes, e mais tarde a gente sabe o que está se passando, o que foi assinado realmente. Inclusive, por falar em empolgação, olha lá, Mauro César com a sua Carabao. Gostou? Os caras são muito cri-cri. Ele veio pra fora do Brasil, olha lá. No Mauro. Brasil Todo ali também, mano. Óculos escuros. No Brasil não tem, cara. Não tinha. Não, é um todo igual do Red Bull ali também. Tem um touro também. Felizão, Mauro, com óculos escuros, olha lá. Saboreando o cara. Manda show em algum supermercado do Rio. Não, isso aí foi o único que eu bebi, foi fora do Brasil. Tá frio lá. Você vê aqui, olha, eu estava fazendo aqui a conta, 120 milhões dá 22 milhões de euros, mais ou menos, né? O Moscardo veio por 20 milhões. Então, assim, é uma diferença que não é tão grande. Eu quero dizer, é um dinheiro que ajuda, mas não vai resolver o problema do Corinthians. Não resolve, o problema é muito maior. Paralelo a novas receitas, tem que haver uma reestruturação financeira. Alavancar a receita é fundamental, isso é ótimo. Então, vai entrar essa grana? Beleza, legal, vamos em frente. Mas isso não é o suficiente. Quando você faz isso, você tem dívidas, você ainda contrata mais jogador e fica gerando mais despesas, não adianta nada. Você vai acabar rodando em círculos, talvez nem saia do lugar. Enfim, mas o tempo vai dizer, isso aí a gente fica muito tranquilo. Infelizmente, nem todo torcedor para pensar nisso, né? As pessoas são imediatistas e até muito ingênuas. No fim do ano passado, ainda sob o comando de Duílio Monteiro Alves, o Corinthians aliou um acordo com a Pixbet, tinha sido mencionado aqui pelo Mauro César, por R$75 milhões por ano. Porém, o presidente eleito Augusto Melo pediu para que o acordo não fosse concretizado por ter uma proposta maior e hoje o Corinthians apresentou o maior patrocínio master do Brasil, superando os valores de Flamengo e também Palmeiras. Vampeta, o que dizer sobre esse patrocínio do Corinthians? Qual o impacto que isso tem no clube e também no futebol brasileiro, Vamp? Ô, Pedro, a verdade é o seguinte, né? Ontem foi sábado, aí eu tomei meu vinho, tomei meu gelo, dormi, acordei hoje 10 horas, nem sabia disso aí, eu tô sabendo aqui agora. Eu não vi nem essa coletiva. 11 horas, eu vi na TV. Não, eu vi Começou 11 horas da manhã. Eu vi agora. Eu vi lá, eu vi. Nada, aí eu Tava vendo lá seu... tirei o sono do Justo, né? O sono do Justo tem mais. O Augusto Melo com a camisa de goleiro. Domingo a gente tem que acordar um pouco mais tarde, então eu nem vi. É porque o Ninho é ativo. No sábado à noite o Ninho Não, dormi ferve, bem. Não, dormi bem, eu apaguei, nem sabia. Quando o Pedro falou aqui, ó, patrocínio de 360 milhões, 120 milhões, eu digo, onde? Como é que é? Como é que é? Esse dinheiro nunca é ruim chegando, né, Pedro? Agora aquilo aí é... Agora, sim, a diferença quando você fala os números do Flamengo é quanto? Eu puxei aqui o Flamengo, tem um contrato de 2 anos com a Pixbet, 170 milhões, 85 milhões por temporada. Então, 85, Flamengo. O Corinthians tá ganhando aí... 120. Pô, sabe quanto? Dá 35 milhões a mais. O Palmeiras tem um patrocínio fixo de 81 milhões. O Corinthians tá ganhando mais da metade, quase a metade do Palmeiras. Perguntaram, Mais. Perguntaram pro Augusto Melo sobre como esse dinheiro vai ser usado. Aí a folha de pagamento foi citado, 22 milhões de reais é a folha do Corinthians. Ele falou, a folha vai ficar mais ou menos igual, talvez diminua um pouco e tal. Esse dinheiro não será usado só para isso, há uma série de compromissos, mas há também uma série de entradas prometidas.